Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cássio aqui. Esse é o nosso Papo de Reino, nosso momento de reflexão sobre a Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos e vem comigo no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13. A Bíblia diz: Deus disse a Noé. E hoje o tema que eu quero abordar é: quando Deus fala comigo, o que eu devo fazer? Eu sei que você já conhece a história de Noé, aquele que construiu a arca, aquele que salvou os animais do dilúvio, aquele que conseguiu levar toda a sua família após uma palavra de Deus. O seguinte aí do versículo 13, Deus vai dizer a Noé que o povo está muito violento e que por isso Deus precisa, destruir o povo, destruir a maldade. E logo a partir do versículo 14, Deus começa a dar as orientações para Noé sobre como a arca deveria ser construída. Nós temos alguns relatos de Noé em Gênesis capítulo 5, onde Noé tinha 500 anos de idade, e aí outros relatos que quando Noé entra na arca ali construída, Noé já estava com 600 anos de idade. Ou seja, o período de Deus ter falado com Noé até Noé entrar na arca se passaram por volta de 100 anos. Obviamente que hoje a raça humana não vive tanto assim, e obviamente que quando Deus fala com você, não vai demorar 100 anos para se cumprir ou para você começar a fazer aquilo que foi feito. Mas, dentro da vida de Noé, nós temos alguns passos importantes para fazer assim que Deus fala conosco. Há um processo a ser feito, há um processo a ser vivido. Nada vem assim de uma hora para outra. São raras as coisas que você recebe de Deus e imediatamente colhe ou imediatamente faz. Existe um processo para ser cumprido e eu quero falar desse processo hoje. A primeira coisa que você precisa fazer quando Deus fala com você é crer na palavra. Você não pode duvidar da palavra de Deus. A Bíblia, em momento nenhum, ali em Gênesis 6, depois que Deus dá direcionamento para Noé, diz que ele temeu, diz que ele parou, diz que ele duvidou. Então, Deus entrega algo no nosso coração e nós precisamos crer na palavra. Se aquilo que veio até você através da Bíblia, através de um profeta ou diretamente do seu coração, como Deus dizendo, você precisa crer. Toma posse da palavra, aceite aquilo que Deus entregou para você. Creia. O primeiro passo é crer na palavra. Você já imaginou Noé olhando para a situação do mundo e Deus mandando construir uma arca que dilúvio ia vir? Noé tinha tudo para não crer, tinha tudo para duvidar, mas ele creu. Então, meus irmãos, a primeira atitude depois que Deus fala com você é crer. Você precisa crer. A segunda atitude que nós devemos tomar após Deus falar conosco é aceitar a missão. Aceite a missão. Tem muita gente que crê no que Deus fala, mas não se posiciona a favor da missão. Fica pensando demais, fala, Deus chama outro, Deus, isso não é para mim. Não, filho, se Deus entregou para você, é você que Deus escolheu. É você que Deus chamou nessa terra para realizar o que Ele tem falado. Então, aceite a missão. Como eu disse agora há pouco, Noé não retrucou a Deus, Noé aceitou a missão. Então, nós temos que aceitar a missão, receber no Espírito e fazer com que ela aconteça. A terceira atitude que nós devemos fazer após crer e após aceitar a missão é construir a arca. E esse pode ser o processo mais demorado e mais difícil, porque existiam medidas corretas, existiam formas corretas de construir a arca. Então, o processo de fazer aquilo que Deus ordenou tem que ser um processo muito íntimo com Deus. Deus, quando entrega a palavra, Ele entrega todos os direcionamentos. E muitas vezes vamos ter que mudar atitudes, mudar hábitos, mudar, circunstâncias da vida para que, de fato, nós possamos construir aquilo que Deus ordenou a fazer. O processo da construção pode ser lento e pode ser o mais difícil, mas é aonde nós temos que estar mais perto de Deus. Por quê? Porque é onde Deus vai mostrar de forma específica o que Ele quer para aquela palavra que Ele te entregou. Então, meus irmãos, quando você começar a construir a arca, quando você começar a executar o que Deus mandou, você precisa de forma, veemente ouvir a voz de Deus. Você precisa estar conectado com Ele para que Ele entregue todo o processo que
que você precisa realizar, que você precisa fazer, porque aquele que chama é aquele que capacita. Amém? O quarto passo que nós precisamos fazer depois que Deus fala conosco é não dar ouvido às vozes contrárias. Pense nisso. Imagina aquela população totalmente má, olhando Noé construindo a arca. Imagina o tanto de críticas, o tanto de pedras que Noé levou, o tanto de, para com isso, você é louco, você não é capaz para fazer isso. Meus irmãos, todas as vezes que Deus te entrega uma palavra, o diabo vai fazer de tudo para roubar essa semente. E por incrível que pareça, muitas vezes vai usar pessoas do seu convívio, pessoas que para você deveriam te apoiar, mas estão falando contra aquilo que Deus colocou você para fazer. Obviamente, com muito respeito e sabedoria, não é para você destratar ninguém, desrespeitar ninguém, não é isso. Você não pode ouvir as vozes contrárias. Se conecte na voz que vem do céu. Pare de olhar para as pedras que estão vindo, para as críticas, e olhe para o alto, porque a voz veio do alto e o seu socorro veio do alto. A quinta atitude que nós temos que fazer depois que Deus falou conosco é entender que a nossa família tem que estar no plano de Deus. Quem entrou na arca? A família de Noé. Então entenda isso, quando Deus te deu uma palavra, envolva a sua casa, envolva a sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, sua mãe, quem for, envolva a sua família. Pastor, mas eles não são nem crentes. Ore para que Deus coloque eles no projeto. Deus é um Deus de família e nós não podemos deixar a nossa